és bom, digno de honra e de louvor e adoração. Eu te adoro na beleza da tua santidade, ó Deus. Aleluia. Tu és digno de honra, de louvor e adoração, porque tu és assaz benigno, és misericordioso. Honras e glórias e louvores sejam dados ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao meu Senhor Jesus. Oh Jesus, oh, oh, oh. Exalto a ti, Senhor, porque tu és bom. A tua bondade não tem fim. Adorarei por toda a minha vida ao Rei dos Reis, autor e consumador da minha fé. Exalto, levanto um trono de adoração diante do meu Rei, digno de honra e glória é o Senhor. Exaltado em santidade, maravilhoso é o Senhor, Rei dos Reis, aleluia. Exalto a ti, salmodiarei, farei salmos a ti, Senhor, para te exaltar, para exaltar o teu poder, a tua glória, a tua unção, o teu Espírito. Oh, 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 oh. A tua graça que flui sobre mim, sobre nós, que somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. As palavras não podem expressar o tamanho da tua glória, o tamanho do teu amor, o tamanho da tua bondade. Palavras não dizem quem tu és, porque a palavra é meramente uma ligação, uma conexão humana. Oh Deus, tu és infinito, sem fim, oh Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Oh, aleluia. Todo ser vivente, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Os céus proclamam a tua glória, sim. O espaço sideral, sim. As estrelas, tudo que existe, tudo que há, é uma expressão da tua glória e o teu poder. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o nosso querido Pai. É a ti que eu exalto, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Mais um Salmos da Fé. Hoje nós vamos continuar o Salmo 78, né? Que, por ser um salmo grande, nós dividimos em algumas partes, mas hoje nós vamos ver se fazemos logo ele todo, né?
Na primeira parte nós lemos até o Salmo, ou versículo, melhor dizendo, versículo 22, tá? E hoje nós vamos ler a partir do 23 em diante, ok, queridos? Então vamos lá. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. De como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de mosca que os devorassem e rãs que os destruísse. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade das tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença dele expulsou as nações cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram a Deus, o Deus Altíssimo, e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, e desviaram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram com seus altos, e os incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, e fez recuar a golpes os seus adversários. E lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não
elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. E também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou com cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Amém, queridos? Por que a gente fez toda essa leitura dos demais versículos? Porque aqui nós podemos fazer um resumo. No geral, o que o salmista está dizendo é que o povo de Israel naquela época, apesar de Deus ter livrado eles da mão dos egípcios de uma forma poderosa, com grandes milagres e sinais, e as 10 pragas que vieram, sobre os egípcios, apesar de Deus ter aberto o mar vermelho, apesar de Deus ter alimentado ele com codornizes, com maná que desce do céu, ter tirado água da pederneira, ou seja, água da pedra, da rocha, mesmo assim o povo de Israel se esqueceu de Deus. Alguns pensam, alguns dizem assim, eu concordo, o povo israelita, eles não tinham o Espírito Santo de uma forma permanente nele, como a gente tem sempre dito aqui a respeito de como a gente tem que analisar os textos do Velho Testamento. Tem que lembrar que era uma outra aliança, uma aliança inferior à nossa aliança, E o Espírito Santo não fazia morada permanente neles, Apesar da fidelidade de alguns. Mas eu concordo que realmente o Espírito Santo não fazia morada permanente nele, e como disse o Senhor Jesus, o menor no reino dos céus, ou seja, o menor da nova aliança, o menor do corpo de Cristo, da noiva, é maior do que o maior da velha aliança. Por quê? Por causa do estado de perdão dos pecados, Por causa do fato de ser agora não criatura, mas filho de Deus, porque Jesus pagou o preço. Ele se tornou maldição no meu e no seu lugar, ele se tornou pecado no meu e no seu lugar, ele tornou enfermo no meu e no seu lugar, para que a gente seja abençoado, que a gente seja curado, provido, etc, etc. E tudo bem, mas o fato do esquecimento do povo de Israel, e não considerar a Deus, mesmo ele tendo feito tão grandes maravilhas, também demonstra outra coisa que é preciso a gente analisar, tá? Que coisa é essa? É algo que, infelizmente, mesmo para novas criaturas, os cristãos, alguns cristãos, alguns que nasceram de novo, comete o mesmo erro. E qual é o erro? De, por conta do cotidiano, por conta do dia a dia, se esquecer dos feitos do Senhor. E no Salmo 103, que é um salmo que a gente ainda vai ver, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe, irmãos, mesmo que você tenha nascido de novo, mesmo que você seja a habitação do próprio Espírito de Deus, você tem que ficar sempre com a vida afogueada do Espírito. É o que se chama processo de santificação, ou uma vida justa e santa diante de Deus. Eu entendo, e é verdade, que não importa o que você faça, você não vai fazer Deus amar mais você. É verdade. Deus já te ama, principalmente porque você nasceu de novo, não é verdade? E você é filho de Deus. Mas existe uma coisa chamada agradar a Deus. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra fé ali é pistis, no grego, que significa não só crer, mas ser fiel também. Isso algumas pessoas esquecem, Alguns dizem que crê e confessa tal, mas são infiéis, Então, a fidelidade e a atitude de crer, isso tem a ver com o agradar a Deus. Então você realmente não vai fazer nada que possa fazer Deus amar mais você, mas existe o agradar ao Senhor, que é aquela atitude de fidelidade. Então eu estou dizendo isso para falar sobre algumas atitudes que alguns cristãos têm que são semelhantes ao povo de Israel. A gente vê isso em alguns, por exemplo, que não tem aquela, vamos dizer assim, a palavra não sei se seria essa atitude de força cristã, a palavra não seria essa, mas essa pegada, essa atitude de se doar ao Senhor,
que não é só pelo fato de ser batizado no Espírito Santo. Isso contribui e ajuda, é verdade. Mas eu já vi dos dois lados, pessoal. Eu já vi gente que não era batizado no Espírito Santo, que tinha uma vida de estar sempre envolvido com as coisas de Deus, mesmo sem estar com o fogo do Espírito, né, com o revestimento de poder. E eu já vi o contrário, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que com o tempo, por causa da rotina de vida, se afastam do Senhor, né? Se esquecem, desculpa que bati no fio, se esquecem dos poderosos feitos do Senhor. Olha, isso é uma advertência, irmãos. Não pense você que somente o povo de Israel, porque estava na velha aliança, muitas vezes se esquece dos feitos do Senhor. Eu já vi muitos cristãos nessa situação. Todos os desviados, todos aqueles que se desviam, todos aqueles que deixam de estar naquela vida de fidelidade a Deus, né? Deixa de participar dos cultos, ou neste caso agora que nós estamos vivendo com essa pandemia, né? Há alguns que por impedimento não podem vir aos cultos, né? E tem que assistir online. Tem pessoas que deixam de assistir o culto online para assistir algum programa, ou um filme, ou um jogo de futebol, e isso é infidelidade, né? Porque a pessoa já não está vindo para a igreja e nem sequer considera a honra ao Senhor de ser fiel naqueles momentos em que nós temos um link, né? Eu estou falando isso para todas as igrejas, tá? Não estou falando em particular da minha igreja, estou falando de todo o corpo de Cristo, melhor dizendo. Precisamos manter uma vida de fidelidade, uma vida de sinceridade diante do Senhor, não se esquecendo dos feitos, porque eu acredito que essa atitude de não participar de cultos, ou de não assistir cultos online, ou de não manter uma vida de fidelidade na palavra ou nas orações, quando já se tinha uma vida assim antes, quando já estava em disciplina, isso é uma atitude de esquecer dos feitos do Senhor, não é verdade? Nós fazemos as coisas para Deus, como por exemplo, dar dízimos e ofertas, né? Ou louvamos, ou vamos vir para a igreja, ou fazemos alguma coisa no serviço da obra e da casa de Deus, não para poder fazer com que Ele nos ame mais, mas porque nós o amamos. Isso é uma atitude de amor. Nós fazemos isso para que a obra dele seja estendida por toda a terra. Nós sabemos que nessa nova aliança é uma aliança superior, mas é a aliança de fé, irmãos, e que nós somos a extensão de Cristo. Ele é o cabeça, está sentado à direita de Deus intercedendo por nós, mas nós somos o corpo de Cristo, nós somos os braços, nós somos os membros do corpo de Cristo. Então, Cristo Jesus conta conosco para expandir o reino dele aqui na terra, através do evangelismo, através da oração pelos enfermos, através da pregação da palavra, através do ensino da palavra, através das obras que têm a ver com o cristianismo, que é chamado de, a Bíblia chama frutos de justiça, né? Frutos de justiça, não confunda frutos de justiça com fruto do Espírito. Frutos de justiça significa, traduzindo assim, em português do dia de hoje, seria resultados exteriores que são resultados de algo que é de alguém que é justificado, que é justo, que é a justiça de Deus. Então, o que seriam os resultados exteriores? Por exemplo, a prática de dar dízimo e oferta é um fruto de justiça. Por exemplo, a prática de vir para a igreja e ter comunhão com os irmãos, né? Por exemplo, se a pessoa não pode vir para o culto, a prática é de ser fiel, pelo menos, para assistir os cultos online. Isso é fruto de justiça, ou como a Bíblia diz também, um outro sinônimo é frutos dignos de arrependimento, atitudes que condizem com quem é nascido de novo, atitudes de quem é filho de Deus, amém? Então, é isso que precisa a gente chamar a atenção. O Salmo todo ele, quase todo ele, é falando sobre isso, sobre a infidelidade de Israel, que se esqueceu de todos os milagres, de todos os feitos do Senhor. Nunca devemos nos esquecer, irmãos. Às vezes as pessoas pensam, será que... Cuidado com isso aí, né? Porque é a chamada provocação das águas de Meribá, do deserto, que Deus advertiu claramente. Às vezes as pessoas ficam dizendo, será que Deus está no nosso meio? E aí se perguntam, por que você está dizendo isso? E muitas vezes é porque a pessoa não está sentindo Deus. Irmãos,
Para com isso, você não tem que sentir Deus, você tem que crer em Deus, tá? Esse é o problema de muitos crentes de hoje, é que são crentes sentimentais, são crentes emocionais e não crentes que creem, crentes cheios do Espírito, que independente das circunstâncias, continuam crendo, amém? O verdadeiro fogo do Espírito, da graça de Deus, independe das circunstâncias ou do ambiente que está se vivendo, amém? Esse é o problema, as pessoas muitas vezes querem sentir Deus, mas Deus não se sente, Deus se crê, irmãos. A gente crê em Deus, porque sentir, você pode sentir muitas outras coisas. O terreno dos sentimentos é um terreno movediço, nos quais as pessoas têm se confundido como sendo algo de Deus, uma obra de Deus. Quer ver um exemplo? Um pregador que grita demais, aleluia, aí pode ser Deus ou pode não ser Deus, isso não quer dizer nada. O grito é só a expansão emocional de algo que está sendo operando dentro. Se o que está sendo operado dentro é algo do Espírito, e é uma direção e uma inspiração do Espírito, amém. Mas o fato de se gritar muito ou se fazer algumas coisas não quer dizer necessariamente que seja o poder do Espírito Santo, irmãos. Então, mas cada um vai dar conta de si, né? Não podemos julgar ninguém, é claro, até porque é perigoso julgar qualquer coisa que tenha a ver com o mover do Espírito. Mas eu estou trazendo isso à baila, estou trazendo agora para você ver que muitas vezes nós confundimos coisas emocionais com sentir Deus, né? Então algumas pessoas se emocionam e pensam que estão sentindo Deus. Agora, é possível que a presença do Todo-Poderoso, sim, possa trazer um certo tremor nos seus sentimentos, de maneira que você pode chorar ou rir, e isso é de Deus, tá? Mas não é o contrário, você não começa sentindo Deus para ver a presença de Deus, você crê em Deus, amém? Em primeiro lugar, crer no Todo-Poderoso. Então o problema de hoje é que as pessoas são muito sentimentais, né? São crentes emotivos, são crentes que querem sentir Deus e não meramente e unicamente crer, que o que a Bíblia ensina é crer. A Bíblia não diz para sentir Deus, a Bíblia diz para crer em Deus, crer de todo o coração e não se esquecer dos feitos do Senhor. Então, voltando ao que nós estávamos dizendo, às vezes uma vida, um cotidiano de certa mornidão, né? Ou talvez porque não tenham visto milagres ultimamente, ou porque alguma coisa emotiva está acontecendo na família ou no dia a dia da pessoa, a pessoa tende a esfriar. É por isso que você tem que fazer um esforço, irmão, um esforço para manter-se avivado. Que esforço é esse? Sempre se envolvendo com as coisas de Deus, sempre se envolvendo com o louvor, com a adoração, com a palavra e com a oração. Para tanto, é extremamente necessário você ter uma vida com seu devocional diário. Todos os dias você deve ter um tempo de oração e de leitura da palavra. De preferência, você é livre para fazer em qualquer momento, mas eu acho que de preferência pela manhã seria um horário melhor para que todo o seu dia seja influenciado por essa sua primeira atitude, tá? Mas isso vai de acordo com a direção de cada um. Eu pessoalmente acho que de manhã é melhor, mas você tem que estar se envolvendo para que você não viva essa vida como alguns, de se esquecer dos feitos do Senhor, esquecer daquilo que Deus fez e que Deus faz. Alguns dizem com a boca, eu não me esqueço, eu me lembro, mas os seus atos não são frutos de justiça, né? Atitudes de não vir mais para a igreja, atitudes de não se envolver mais com as coisas de Deus, atitudes de não assistir às lives dos cultos, por exemplo, né? Ou atitudes assim, só demonstram isso. Temos visto algo preocupante. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer agora. Quando eu falei de live, me lembrou no meu coração isso que eu tenho percebido. Nada contra, tá? Nada contra. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu até acho engraçado e interessante lives que tem muitas brincadeiras e um ambiente assim leve de conversas e tudo mais. Eu até acho que eu deveria fazer mais lives como essa também, eu concordo. Mas é preocupante quando nós, como cristãos, passamos por esse informativo aí do Instagram, quando tem
igreja tal está ao vivo, fulano de tal está ao vivo. É preocupante quando a gente fica passando e vendo se está saindo palavra ou se está saindo piadas, né? E quando está saindo piadas e coisas engraçadas, a gente prefere estar num lugar desse do que quando está ensinando a palavra. Isso demonstra que tipo de coração a pessoa tem, né? Não me leve a mal, como eu disse mais uma vez, eu não sou contra lives bem suaves, até assisto algumas, né? Mas é preocupante quando a gente não quer ouvir palavra, porque já está enjoado de ouvir palavra, né? Ou talvez está enjoado de ouvir alguém ensinando a palavra, talvez porque no interior do coração a pessoa acha, eu já ouvi isso, já sei disso. Certa feita aconteceu comigo há alguns anos atrás, muitos anos atrás, né? E eu fiquei sabendo disso. Não é bom a gente ficar sabendo, nem divulgar nada, também não vou dizer o nome da pessoa, mas é esse tipo de atitude que às vezes acontece na vida de cristãos, né? Teve uma certa pregação em que eu estava pregando um lugar aí, e até eu fui usado em profecia nesse dia, e dei algumas palavras proféticas e tal. E uma pessoa saiu do culto. Só que alguém que me conhece estava lá e disse, por que você está saindo? A pessoa disse assim, eu estou cansado de ouvir essas coisas, já ouvi demais esse tipo de coisa. E saiu. E depois chegou no meu ouvido, né? Hoje isso não me machuca mais, mas na época eu fiquei impressionado. Mas por que a pessoa age? Tem essas pessoas que agem assim. E eu vou te dizer, irmãos, é da mesma maneira que acontece com algumas lives. Alguém vai passando, vê, ensino da palavra, vai falar sobre fé, eu já estou cansado de ouvir isso. Aí quando vê outro, dando risada, e com um ambiente de piadas ou de coisas parecidas, mais uma vez eu digo que eu não sou contra, mas a atitude de não querer mais ouvir ensino e só ouvir lives de brincadeiras ou de histórias engraçadas, que eu não reprovo, mas essa atitude de nunca ouvir a palavra demonstra como está o nosso coração, né, queridos? Assim, com toda sinceridade, não tem pecado nenhum em fazer esse tipo de escolha, mas se a pessoa vive fazendo esse tipo de coisa, demonstra que a pessoa está saturada, né? Não quer mais ouvir ensino. Irmãos, eu quero sempre ouvir ensino, eu quero sempre ler a Bíblia, porque a gente quer mais de Deus, irmãos. Eu sei que é bom ter ambientes engraçados e tal, mas que isso não seja sempre o nosso cotidiano, que a gente não fique sempre aí no Instagram procurando coisas sempre engraçadas, sempre, né, leves, porque o meu dia já está muito pesado. Isso é incredulidade, irmãos. A palavra nunca deve ser algo pesado para nós. A palavra tem que gerar fé, irmãos, tem que gerar prazer. Nós temos que ter prazer mais na palavra do que no bate-papo, irmãos. Nós temos que ter mais prazer na palavra do que em diversões. Nós temos que ter mais prazer em palavra do que qualquer outra coisa. Mais uma vez eu digo, não é pecado, não é erro, amém? Eu só estou falando daquelas atitudes que alguns têm de estar sempre procurando isso, entendeu? Sempre procurando isso. Eu acho que essa pandemia demonstrou isso também. Eu já ouvi falar de pessoas que ficam o tempo todo só procurando lives engraçadas, né? Estou falando de crentes, eu não estou falando de gente do mundo. Só procurando lives engraçadas ou lives interessantes. E assim, é preocupante quando a gente não acha mais a palavra de Deus ou o ensino da palavra algo interessante. Amém, queridos? Que não cheguemos a esse ponto. Mais uma vez eu digo, que é para ninguém falar por aí que o pastor Sérgio é muito sisudo e que não quer saber de nenhuma coisa engraçada. Não é isso não, pessoal. Eu também eu dou risadas, eu gosto de lives engraçadas. Mas eu estou dizendo o seguinte, essa atitude de sempre, né? Ou todos os dias está passando aí procurando esse tipo de coisa, né? Então é preocupante. Então o Salmo nos adverte a respeito dessa atitude de se esquecer dos feitos do Senhor, dessa atitude de eu acredito que foi isso que aconteceu com Israel, porque a gente lê a Bíblia, presta atenção nisso que eu vou dizer, a gente lê a Bíblia e a gente pensa que uma coisa está acontecendo uma atrás da outra, mas irmãos, isso é ilusão. A Bíblia, às vezes um capítulo, mesmo no Velho Testamento, quando acontece o outro capítulo, às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos,
para acontecer aquele outro episódio. Mesmo no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, por exemplo, ele escrevia uma carta daquela e era enviada, e quando enviava outra era meses depois, irmãos. Vocês já pararam para pensar? Alguém já parou para pensar que entre um capítulo ou outro do Velho Testamento, uma história ou outra daquele dos reis de Israel e dos profetas, e entre uma carta ou outra de Paulo, né? Até mesmo nos evangelhos, se passaram dias, meses, anos, horas, em que não estava acontecendo nada? Alguém já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que naquelas histórias de Israel, quando Elias e tal, entre um episódio daquele e outro, deve ter passados meses, né? Invernos, verões, sendo só o cotidiano, o pessoal ir, plantar, colher, cuidar do gado, coisas do dia a dia, irmãos. É por isso que eles se afastavam de Deus. Eles estavam sempre procurando novidades, ou coisas engraçadas, ou coisas interessantes, ou divertidas. Estavam cansados do dia a dia. E quando não viam coisas sobrenaturais acontecendo, tendiam a esquecer de Deus. E aí o povo voltava para quê? Para a idolatria, para ídolos, feitiçarias e coisas desse tipo. E no Novo Testamento, há também, o que deixou muitas vezes no Novo Testamento a igreja ligada com as coisas de Deus foi a perseguição. A perseguição cotidiana trazia a eles a realidade de que eles estavam vivendo. Mas estamos vivendo hoje dias em que não estamos tendo, principalmente no nosso Brasil, graças a Deus, perseguição, e o dia a dia da gente é mais voltado para os nossos trabalhos, os nossos afazeres, os nossos estudos, e há uma tendência humana que, mesmo sendo crente, batizado no Espírito Santo, a gente se acostume com o cotidiano e tende a esquecer ou desanimar com as coisas de Deus. A Bíblia diz claramente, Jesus Cristo disse, desde o dia de João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado pelo esforço ou pela força. A palavra no original grego ali é violência, a atitude de fazer um esforço forte para manter viva a chama que já está dentro de você. Eu creio que essa atitude de esforço é esses frutos dignos de arrependimento, são esses frutos de justiça, irmão, são essas atitudes de se envolver todos os dias com a palavra, de ter uma vida de devocional diário, de uma vida de meditação, uma vida de louvor, de adoração, envolvido sempre com as coisas de Deus. Se você não se envolver todos os dias, você corre o risco de se envolver com as coisas da carne, você se envolver com o natural. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5 que a carne luta contra o espírito. Há esses dois inimigos dentro de você, a sua carne contra o seu espírito. Não está falando do Espírito Santo, não, é o seu espírito. O seu espírito quer agradar a Deus, mas a sua carne quer ficar no descanso, a sua carne quer só se divertir, a sua carne quer só coisas engraçadas, irmão. A sua carne não quer realmente se envolver com a profundidade das coisas de Deus, tá? Então, preste atenção, devemos nos afastar de toda e qualquer obra da carne e fluir e praticar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, né? É benignidade, bondade, é alegria, é mansidão, é fé, é fidelidade. Contra essas coisas não há lei, irmãos. Precisamos manter viva essa chama. Como? Agindo todos os dias como um cristão age, produzindo frutos de justiça, amém? Agindo conforme a palavra, para não cairmos nesse mesmo erro do povo de Israel, aqui no Salmo 78. Eles que se tornaram, esqueceram, né? A verdade é que se esqueceram. E o Salmo 103, mais uma vez adverte, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem cura todas as nossas enfermidades. É Ele quem cura, irmãos, é Ele quem nos provisiona, é Ele quem cuida, quem nos protege. É por causa dEle, por meio dEle, irmãos, que nós temos vida abundante. É por causa dEle, por meio dEle, que nós temos vida eterna. É por causa dEle, por meio dEle, que nós temos socorro bem presente na hora da angústia, mãe. Esse é o nosso Deus, irmãos, e não devemos nunca deixar de adorar e de louvar. Mais uma vez eu digo o que eu disse no começo, não é fazer algo para fazer com que Deus ame mais você. Deus já te ama, desde que você nasceu de novo, Ele é teu pai, tu és filho dEle, Ele continua te amando. Mas a gente tem que ter uma atitude de filho que agrada a Deus, né? Filho que é bom para Ele, amém? E não filho rebelde, amém?
Não filho orgulhoso, porque a Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, tá? E há alguns filhos que são rebeldes, são orgulhosos e têm agido muito na carne e estão enjoados, né? Estão meio que aborrecidos de ouvir a palavra. Irmãos, nunca seja assim. Nunca chegue ao ponto de você estar aborrecido e enjoado de ouvir a palavra. Em nome de Jesus, eu declaro sobre o homem interior do coração, que é o seu espírito, um avivamento e o fogo do Espírito Santo, sempre ativo dentro de você, para que você não se esqueça dos feitos do Senhor. Ele te livrou, Ele te salvou, e Ele continuará agindo na tua vida se você permitir que Ele faça isso, porque Deus respeita o livre arbítrio das pessoas. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Claro que todo mundo quer, mas você precisa ouvir a Deus, e o Espírito do Senhor está dizendo claramente, você tem que manter a chama acesa, você tem que manter o link, está ligado com Deus o tempo todo. Sabe, eu vim entrando aqui agora, e algumas pessoas já devem ter visto, existem uns satélites que estão passando em alguns lugares, né? E chama-se Starlink, né? E algumas pessoas pensam que são outras coisas, mas na verdade são satélites. É um atrás do outro, vai passando em fileira, tá? E esse é um projeto de um milionário americano. E esse projeto, o nome já está dizendo, Starlink. Então, o que ele está querendo é trazer internet, né? Link de internet, conexão de internet para todos os lugares do mundo através daquilo. E isso me traz à lembrança o que nós temos à disposição. Nós não precisamos de um Starlink, nós não precisamos de uma rede de satélites, porque sobre nós já há uma rede de satélites, e essa rede é a graça, é a conexão que nós temos com o Espírito de Deus, irmãos. Nós não precisamos de coisas naturais para nos ligar a Deus, não precisamos de eletricidade, não precisamos, veja o que eu estou dizendo, estou falando sobre a conexão com Deus. Não precisamos de eletricidade, não precisamos de um Starlink, ou seja, de uma rede de satélites sobre nós, porque nós já temos acesso direto à presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus comprou uma rede ultra mega, né, de fibra ótica de último tipo, tá? Para nós termos conexões sempre com Deus. Sempre que você se põe em oração diante do Senhor, automaticamente você tem conexão. E às vezes vê, né? Às vezes a gente corre para um lugar onde tem uma internet maior, quando a gente quer dar download de um arquivo pesado, um arquivo assim de 1 giga, né? E você não consegue com a sua internet, você tem que ir para uma outra internet mais consistente de fibra ótica para poder baixar aquele arquivo pesado, não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa para você, a melhor conexão que pode existir espiritual é a conexão que você tem com Deus, e não importa o tamanho das revelações, podem ser revelações de Deus de 1 giga, 2 giga, de 1 terabyte, né? Pode ser um poder e um milagre de Deus e um enchimento do Espírito que não tem nem sequer na linguagem humana como medir o tamanho desse arquivo que está sendo dado download, mas é assim o nosso Deus. Ele quer dar todos os arquivos celestiais dele para nós. Nós temos uma conexão direta com ele, irmãos. Não precisamos de nada natural. Tudo que você precisa é manter essa vida de integridade, essa vida de fidelidade, essa vida afogueado no Espírito, ligado com as coisas de Deus, para não incorrer no mesmo erro do povo de Israel. Amém? Graças a Deus que nós temos o Espírito de Deus em nós, sobre nós e dentro de nós. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado, como eu fui também. Sejam abençoados praticando essa palavra em nome de Jesus.